Salve, salve, professorada deste Brasil brasileiro! Eu sou o professor Nélio Sprea e neste vídeo vou mostrar para vocês uma atividade musical deliciosa de se fazer com os pequeninos da educação infantil. Vamos junto? O Pedro olhou para lá, o Pedro olhou para cá. E quando viu o Zé Bochecha, começou a bochechar. Bochecha, 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 bochecha. A Maria olhou pra lá, a Maria olhou pra cá. Quando viu o Zé Bochecha, começou a bochechar. Bochecha, 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 bochecha. Boa, hein? Então, essa é uma atividade rítmico-melódica muito interessante para a gente trabalhar com os pequeninos na educação infantil, porque ela dispara inúmeras possibilidades para a gente exercitar o desenvolvimento da percepção das crianças, a percepção do coletivo, a percepção de si mesma e também para que a gente possa ver como que está certos domínios em cada uma das crianças. Por exemplo, o domínio da respiração e da força muscular facial, né? Essa é uma cantiga uma brincadeira, aliás, né? Porque mais do que uma cantiga, essa é uma brincadeira cantada. Ela exercita essa musculatura aqui, né? Será que as crianças, por exemplo, de 1 ano e meio conseguem encher a bochecha de ar? Vocês vão ver que o rendimento de uma brincadeira como essa, ela ganha força aos 3, aos 4 anos, justamente porque as crianças não só conseguem dominar isso aqui, ó, como também conseguem encaixar no tempo a atividade, ou seja, apertar aqui 2 vezes no tempo que a música propõe, é um baita de um exercício de percepção musical. Aliás, percepção musical, uma palavra que parece ser super difícil de compreender, é na verdade algo muito simples. A percepção musical é, no fundo, parte de uma percepção maior que todos nós desenvolvemos ao longo de nossa história, ao longo da nossa vida, o tempo todo. Então, é bem-vindo a gente pensar que o desenvolvimento de uma percepção musical ajuda no desenvolvimento de uma percepção mais ampliada do todo, das demais dimensões da vida, para além da questão especificamente musical. Veja, se a gente tem uma criança que está o tempo todo na escola realizando atividades e exercícios de percepção auditiva, é claro que ela vai utilizar essas habilidades que vão sendo desenvolvidas nas atividades musicais também em outras esferas, em outros desafios que a vida exige, como por exemplo a localização da fonte sonora quando você está atravessando uma rua, né? Você desenvolver a percepção musical não é algo que resulta só em benefícios musicais, e resulta também em benefícios gerais para a vida, né? De você entender que quem está te chamando lá dentro de casa está lá na frente e não lá atrás. De que aquela goteira vem do banheiro e não da pia da cozinha. Veja quanta coisa interessante e útil para a vida de cada um de nós o exercício da percepção auditiva e daí da percepção musical pode ajudar. Pois bem, quando a gente faz uma brincadeira como bochecha com as crianças, a gente tem que começar devagar. A gente tem que começar ensinando como é que se canta e qual que é o desafio que a brincadeira propõe. O desafio é justamente fazer o barulho. Mas não é só fazer o barulho. É fazer o barulho num determinado momento da música. Esse é o desafio. A criança tem que esperar a hora certa. É por isso que ela tem que cantar junto. Então, quando você está fazendo essa atividade com um grupo, você tem que convencê-los a cantar, cativá-los, eles têm que estar interessados pela brincadeira. Ao cantar junto, fica mais fácil de entrar no ritmo e, obviamente, fazer o som do no momento certo. Vamos repassar aqui qual que é o momento, então, né? Todos vão cantar, né? Veja que você não vai necessariamente estar com um violão
né? Você pode cantar isso batendo palma, ou você pode cantar simplesmente usando a voz, né? Então vamos lá. O João olhou para lá, o João olhou para cá, quando viu o Zé Bochecha, começou a bochechar. Bochecha, 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 bochecha. É um desafio e tanto, né? Cantar e no momento certo colocar essa frase rítmica, né? Porque não deixa de ser uma pequena frase rítmica, o pá, 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 pá. Veja que se a gente levasse para o instrumento de percussão ou até para as palmas, olha que interessante que ficaria, né? Fernanda olhou para lá, Fernanda olhou para cá, e quando viu o Zé Bochecha, começou a bochechar. Olha a frase, ó. Bochecha, 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 bochecha. Eu faço essa atividade, às vezes em oficina com professores, e noto que mesmo para nós adultos, se não estiver bem concentrado, é difícil realizar isso. Parece simples, mas não é. É um baita de um exercício mesmo. Então essa é uma atividade que pode ser inserida na rotina de uma turma de educação infantil em diferentes níveis de idade e faixa etária, né? Você pode trabalhar com as crianças esse conteúdo em diferentes faixas etárias, exigindo mais ou menos a depender da idade das crianças e daquilo que você vai sentindo, o quanto você consegue de rendimento, né? Pode ir introduzindo aos poucos. No início é pura brincadeira, depois começam algumas exigências. Você começa a cobrar que as crianças façam o som no momento certo, né? E aí depois de cobrar, por favor, não esquece, né? Volta a brincar, volta a se divertir, solta um pouco, porque especialmente na educação infantil, a nossa cobrança pedagógica em relação a eles, ela tem que estar amparada, isso é uma dica que eu sempre dou, por um início e por um desfecho lúdico. Aí vocês vão ver que o resultado dessa cobrança vai ser bem maior. Por quê? Porque se eu tiver brincadeira, se eu instigar a curiosidade no início, aí cobrar um pouco durante o desenvolvimento, mas depois no final voltar a entregar para eles as delícias de um processo lúdico, toda vez que eu proponho coisas eles vão ficar interessados, porque eles sabem que, opa, o prof vai lá cobrar, é uma atividade, tem que fazer o que ele está pedindo, porém tem coisas muito divertidas aí. Muitas dessas cantigas que eu venho apresentando, inclusive aqui no canal, elas fazem parte de uma longa tradição que foi passada de boca em boca, de pai para filho, de vó para neto, e também de professora para aluno ao longo de décadas de escolarização. Ora, são brincadeiras cantadas que na escola a gente utiliza com finalidade pedagógica. Ok, podemos usar com finalidade pedagógica. Exercício da percepção rítmico-melódica, exercício da percepção auditiva, controle muscular, percepção do outro. Eu faço, mas eu percebo que o outro está fazendo, eu percebo que o outro está um pouco atrasado, eu ajudo o outro a fazer junto comigo, eu me espelho no outro e consigo me encaixar. Uma série de fatores ligados ao desenvolvimento estão aí implicados nessa atividade, né? Claro, tem valor pedagógico. No entanto, na origem dessas brincadeiras está o princípio lúdico. Ele não pode ser abandonado. Se ele for abandonado, o valor pedagógico vai embora junto. Isso é importante considerar. Ok? Muito bem, uma baita atividade para a gente introduzir com as crianças e descobrir nela diferentes formas de abordar exercícios e provocar as crianças para movimentos e também para se perceberem em si mesmas. Não se esquecendo que tem o movimento também do olhar, né? Não falei, mas tem o movimento do olhar, né? Larissa olhou para lá, Larissa olhou para cá. Esse movimento do olhar é importantíssimo. Por quê? Porque ele também indica a necessidade de uma concentração daquela criança que foi chamada. Ela tem que dar a resposta imediata e entrar naquela proposta de tempo que a brincadeira está propondo. Tem um tempo para olhar para lá, tem um tempo para olhar para cá. Isso é fundamental. Aliás, uma dica que eu dou antes de passar para a próxima etapa,
façam essa cantiga individualmente, professoras, professores, mas também façam com grandes grupos. Por exemplo, você pode fazer assim, ó. Os meninos olharam para lá, os meninos olharam para cá, e quando viram o Zé Bochecha, começaram a bochechar. Bochecha, bochecha. E assim vai. Você faz com os meninos e depois faz com as meninas, ou seja, você trabalha e contempla ao mesmo tempo um grupo maior. Veja quanta possibilidade você tem que enxergar quando você utiliza o brinquedo cantado, a brincadeira cantada. Você pode expandir a utilização disso para diferentes formas, formatos, né? Pense bem nisso. E para terminar, eu quero mostrar para vocês algumas variações possíveis que eu fui inventando nas minhas atividades dentro dos ICMEIs, né, com as crianças e que funcionam super bem. São variações super criativas, cada um pode ter a sua. Veja só que curioso, ó. O Pedro olhou para lá, o Pedro olhou para cá, e quando viu o Zé Rebola, começou a rebolar. Rebola, 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 rebola. Aí você rebola com seus alunos, deita e rola, né? É também uma forma de você aproveitar a mesma estrutura para gerar movimento, para que eles percebam o movimento deles, né? Tem uma hora para rebolar, tem uma hora para parar o rebolado, né? Então vamos lá, mais uma variação. O Pedro olhou para lá, o Pedro olhou para cá, e quando viu o Zé Cutuca, começou a cutucar. Cutuca, toque, toque. Cutuca, toque, toque. Cutuca, toque, toque. Cutuca, toque, toque. Aqui a gente pode imaginar a farra que não vai ser você saindo de um em um cutucando e eles, entre eles, se cutucando também. Já pensou? Ah, você vai pensar, nossa, vai dar um trabalho danado, vai dar até briga. Não, calma. Essa noção de toque no outro, um toque delicado, um toque cuidadoso, é algo que precisa ser desenvolvido na educação infantil. Por isso a gente faz essas brincadeiras de contato corporal, para que eles aprendam a respeitar o corpo do outro, a entender o que dá e o que não dá, o que dói e o que não dói. Né? Esse tipo de brincadeira ajuda também nisso. Então, em vez do bochecha, você coloca o cutuca e sai fazendo coceguinha neles, né? No ritmo da música. E deixa que eles façam em você e que eles façam neles mesmos, para que você possa, então, observar o que é que está dando certo e o que é que não está dando certo, quem é que está passando dos limites. Mais uma variaçãozinha para a gente terminar, então. Olha só. A Lúcia olhou para lá, a Lúcia olhou para cá, e quando viu o Zé Preguiça, começou a espreguiçar. Espreguiça, 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 espreguiça. São essas as variações e possibilidades que uma brincadeira cantada tradicional folclórico nos oferece. Essas, na verdade, são algumas das possibilidades. Imagino que você, no seu dia a dia, na sua rotina escolar, possa experimentar muitas outras se você mantiver acesa a chama da brincadeira, porque ser criativo, especialmente numa escola de educação infantil, meu amigo, minha amiga, significa, sobretudo, manter a ludicidade viva dentro da gente. Então, para criar boas propostas para os seus alunos, você precisa brincar, brincar de verdade. Valeu? Agradeço a presença de vocês aqui. É um grande prazer estar podendo contribuir com o trabalho de educadores de educação infantil através desse canal. Eu convido vocês a cutucarem no sininho aí para poder receber as notificações e se inscrevam no canal. Avisa a galera da escola que eu estou colocando vídeos novos aqui, tá? A gente vai se vendo por aqui. Obrigado, gente. Valeu. Grande beijo. Tchau!